Olá, seja muito, mas muito bem-vindo ao segundo vídeo dos Caminhos do Direito. Eu estou aqui com o Flávio. O Flávio é graduado pelo Mackenzie em Direito e especialista em Ciências Criminais pela PUC de Minas. E atualmente ele cursa a pós-graduação em Direito Penal Econômico pelo IBCCRIM, em parceria com a Universidade de Coimbra, em Portugal. É uma honra receber o Flávio aqui, porque o Flávio ele vai contar um pouco da vida dele, desde que ele estava no ensino fundamental, até mesmo antes, no ensino médio, e como ele chegou até o Mackenzie, da onde partiu essa iniciativa de entrar para o direito e de que forma ele chegou até lá, porque a história dele é extremamente rica e eu espero que vocês que estão assistindo fiquem assistindo esse vídeo até o final, porque vocês vão se surpreender com a história do Flávio. Olá, Flávio, seja muito bem-vindo. Eu quero que você conte um pouco, então, de como foi. A gente vai separar em três grandes blocos aqui. O primeiro bloco é como que foi o seu ensino fundamental, ensino médio, e de que forma você chegou ao Mackenzie. Você que é do Capão Redondo, para quem não sabe, foi um dos bairros considerados mais violentos aqui de São Paulo, e ele conseguiu lograr êxito e entrar em uma das melhores universidades de direito aqui de São Paulo. Ok, boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que acompanham o canal. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui na sua companhia e poder expressar as minhas vivências, minhas experiências, né, como estudante, como acadêmico e como jurista. E, bom, vamos falar, né? Para começar, como você já adiantou, eu tive uma infância bastante pobre, cresci no distrito do Capão Redondo, né? E o distrito do Capão Redondo dispensa apresentações, né? Se a gente for analisar o histórico, né, do meu bairro, já foi uma região muito violenta. Eu tive amigos que estudaram comigo, que infelizmente foram mortos pela polícia, foram presos. A região ali onde eu cresci é uma região policiada pelo 37º Batalhão, né, de Polícia Militar, que já foi alvo de muitas denúncias, né? Já foi palco de algumas chacinas, né? Chacinas que vitimaram aí 10 famílias, e por aí vai. Então, sempre foi um desafio muito grande para mim lidar com o poder, né? Lidar com o poder público, lidar com as oportunidades. Sobretudo porque meus vizinhos não tinham formação acadêmica, né? Meus vizinhos, meus amigos, meus parentes. Eu tive um tio, né? Um tio que cursou a faculdade, mas acabou não trabalhando na área, até hoje não trabalha, e os demais eu nunca tive muita referência. Então, para mim, entrar na faculdade era algo completamente impossível, né? Era inimaginável. Eu acho que até os meus 16, 17 anos eu considerava uma possibilidade muito grande de recorrer a algum subemprego que me aparecesse, né? Ou até a criminalidade, talvez, né? E isso tudo criava muito tensionamento, muita angústia. É claro que eu não era tão elaborado, né? Então eu não sabia separar o que eu estava sentindo, né? Mas a angústia que eu sentia em relação ao meu futuro era justamente o fato de eu não enxergar a possibilidade de estar onde eu estou hoje, né? Então, falando de ensino fundamental, ensino médio, É, bom, os colégios onde eu estudei, em primeiro lugar, o zelador da escola ele tinha que colocar graxa em cima do portão, né? Em cima do portão e nos muros, porque se ele não colocasse graxa a gente pulava, né? Digamos assim, a criançada, né? Os adolescentes, eles não ficavam para as aulas, né? Por falta de interesse, falta de clima escolar, né? Tudo isso que entra nas estatísticas, né? A evasão escolar é fruto de falta de interesse, falta de clima, colégios caindo aos pedaços, a né? qualidade do ensino, né? Qualidade de ensino péssima. Então a rua
sempre atraía mais, né? Então, às vezes você até arriscava sujar a roupa pulando o muro, mas não ficava dentro da escola. E não tinha noção, não tinha a mínima noção do problema que isso ia ser causado dali poucos anos no pré-vestibular, né? Mas o importante era pular o muro e aproveitar a tarde. Então eu cresci nessa dinâmica com a escola, uma dinâmica de fuga, né? De escola é um lugar ruim, a escola é um lugar mau, né? E claro que tinha a merenda, né? E a merenda era um escape para muita gente. Eu conheci, a maioria dos meus amigos contavam com a merenda como parte importante da sua alimentação, né? Então, tinha gente que se não merendasse, corria, Passava fome, corria quase. o risco de ter o resto do dia ali muito complicado, né? Então, a merenda é uma coisa importante. E toda aquela questão relacionada a ter que, ainda dentro do campo da merenda, bater um prato de arroz e feijão 9 horas da manhã, né? Que não era uma coisa Que muito já simples. durava pro dia todo ali. Já tinha que durar para o dia todo. Então, pegava sustância ali para esticar. Então, toda essa relação com o Estado, na minha adolescência, foi muito ruim. E por um tempo eu enxergava a polícia como inimiga, porque bateu no colega, porque me bateu, né, etc. Uma policial militar uma vez, eu nem contei pro meu pai com medo de represálias em casa, mas uma policial militar uma vez me deu uma surra, né, uma policial me deu uma surra, né, saindo do colégio. Então, todas essas questões eu me via marginalizado, né? E surge a importância da igreja, né, nesse contexto. Minha Sim. família é evangélica, então o pastor, de certa forma, atraía, né, O as rebanho ali, né? atrações, as atrações do rebanho, naquele sentido. Não vamos enveredar para o mal, né, porque o pastor está orando, né, etc. E aí, eu quero que dentro dessa realidade, uma infância, vamos dizer assim, complicada, de altos e baixos, de que forma você fez a ponte do seu ensino médio ali, né, das suas inconstâncias, ou até mesmo você está aqui no caminho do direito, né, e você poderia estar no caminho do crime. Então, assim, tava lado a lado ali, né? E de que forma foi a ponte para você sair do ensino médio e começar a faculdade de Direito ali, né? Você que já fez o relato aqui pra gente de uma infância bem complicada. Eu sei que a gente não tá aqui pra contar coisas tristes, mas algo de superação. Como que você superou a realidade que você vivia para você entrar em uma das maiores e melhores universidades aqui de São Paulo? Bom, em primeiro lugar, eu tive uma base familiar boa, apesar de todas essas dificuldades. Os meus pais, pessoas muito simples, mas muito esforçadas, sonhadores, ambiciosos no bom sentido, sempre ambicionaram coisas grandes, tanto para mim como para os meus irmãos. E isso, de certa forma, tensionava a balança pro lado da carreira jurídica ou de alguma outra carreira que enfim, pudesse me levar ao caminho de alcançar essas metas, né, que os meus pais estabeleciam e prezavam. Agora, uma coisa que eu achei muito importante para minha vida, para ser mais pontual, mais específico, foi a interferência de um professor de história, né? O nome dele era Alessandro, que num contexto de prova, eu estava colando da prova, passando cola para meus amigos e tal. Ele pegou minha prova, me deu 0, deu nota para todo mundo para quem eu passava a cola, etc, etc. E no final da prova me chamou do lado de fora e fez o discurso mais revolucionário que eu já ouvi e que me serviu de catalisador de todo sentimento bom que já tinha dentro de mim. E ele ressaltou meu potencial, ele ressaltou minhas qualidades. Uma coisa que para mim era novidade, as pessoas enxergarem meu potencial, minhas qualidades, ressaltarem, né, aquilo que eu tinha de melhor.
Ele ressaltou os perigos, né? Os perigos da malandragem, do jeitinho, né? De levar as coisas, de ser conduzido conforme a música, né? E como eu podia alcançar coisas grandes, né? Ele dizia, Flávio, você pode chegar em lugares que você não imagina. Flávio, você pode ser muito grande. Flávio, você tem jeito de ser um grande advogado, um grande promotor, um grande juiz. Olha só como você fala, como você se comporta. Olha suas qualidades, etc, etc. E ele falava, as lágrimas desciam pelos meus olhos, ali no pátio do colégio, na frente de todo mundo, eu chorando que nem uma criança. Ele dizia para mim, engole o choro. Engole o choro, porque tudo que eu tô te falando deve servir para você tomar atitude, para você encarar a vida e etc, etc. Depois daquela conversa eu nunca mais fui o mesmo. Bastou aquele discurso, aquela conversa, aquela direção desse professor para que eu tomasse uma atitude na vida. E inconscientemente eu acabei fazendo um paralelo da disciplina História, né, que no segundo ano do colegial, ele falava sobre Revolução Francesa, né, com todas as questões relacionadas à Revolução Francesa, a importância da história e a importância da educação essa encruzilhada que estava a minha vida, né? Então, até inconscientemente eu fiz como é que eu posso dizer, uma mistura de tudo isso e o resultado, a somatória desses sentimentos foi numa mudança de postura. A partir dali eu decidi dar certo. Eu falei, eu vou dar certo. Eu vou dar certo, né? Pelo menos nesse sentido de alcançar essas metas sociais, de diplomação, de profissão tradicional. Nisso eu vou dar certo. E partiu dali daquela conversa uma atitude, procurar como entrar na faculdade. Ali eu descobri que era possível entrar numa universidade. O meu professor me disse, me ensinou que apesar de todas as diversidades, todas as limitações, eu posso ser alguma coisa, né? Então vamos atrás disso. E ali eu procurei buscar informações sobre como ingressar na universidade, né? Primeiro passo, cursinho pré-vestibular, né? Porque para quem se forma na escola particular, né? Que hoje é sinônimo de bom desempenho, né? Vamos lá, Dante Alighieri, por exemplo, talvez ele não precise, né, de um cursinho pré-vestibular, né, para ingressar na Universidade de São Paulo. Mas muitos ainda assim, né, passam Precisa. pelo cursinho porque sabem que o vestibular é uma prova ferrenha, né? E principalmente aqui em São Paulo, né? Que são Ah, 12 milhões de pessoas, né? Então, assim, por que, que a USP é tão concorrida? Por causa do número de habitantes que São Paulo tem, né? exato. Se você for fazer um comparativo, a Universidade Federal de Minas Gerais, de Santa Catarina, também é difícil, tanto quanto a própria USP, mas só que a quantidade de habitantes que São Paulo tem torna a USP ainda mais concorrida, né? E aí, dentro desse contexto, você chegou à porta que deu entrada para você conseguir a sua vaga no Mackenzie. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua rotina, de você sair do ensino médio já dentro da própria universidade. Como que foi? Legal. Só um apanhado rapidinho com relação ao pré-vestibular que eu acho importante. Surgiu a oportunidade de visitar a casa de um advogado, né? Minha mãe foi empregada doméstica, né, durante a vida profissional dela inteira, e ela trabalhava num condomínio, né, de prédios, de apartamentos, onde um dos vizinhos da patroa era um advogado. E aí o meu pai, que fazia alguns serviços de motorista ali para aquele prédio também, para algumas pessoas, conseguiu um acesso, não melhor, foi minha mãe. Minha mãe conseguiu acesso por meio da empregada do advogado, para que o advogado me marcasse uma agenda para eu estar batendo um papo com ele. Olha que legal. Que legal. Eu, molecão de tudo, fui lá conversar com o advogado para saber o que era ser advogado. Eu entrei na casa desse homem, aqui no Morumbi, aqui próximo. E eu fiquei atônito com a quantidade de informações dentro da casa. Que eu nunca tinha entrado na casa de uma pessoa da classe média. Com quadros na parede, com sofá, combinando com a mesa, né? Todas essas questões. E eu lembro que eu entrei, tomei um susto.
né? Porque, puxa, que casa linda. É coisa que eu só via na novela, mas as novelas eram mais simples ainda, as casas, né? O cenário era bem mais simples do que aquela coisa linda que era a casa daquele homem. E ao vivo é diferente, né? E, puxa, ser advogado aí, você ter acesso a esse tipo de coisa, etc, etc. Que coisa linda. Eu lembro que eu sentei no sofá para bater um papo com ele, ele me tratou super bem, me levou no escritório dele, que era ali dentro da casa mesmo, né, um cômodo que ele destina ao escritório, uma mesa de madeira, coisa mais linda, uma coleção de canetas, etc, etc. Nossa. E eu lembro que eu sentei no sofá dele e eu me senti muito encardido, eu me senti sujo. Eu olhava para minha roupa, um branco, eu tava com branco, né? Mas meu branco não era tão branco como o sofá dele. Entende? Eu tava com a calça cinza, o cinza não era tão cinza como o cinza da casa dele. Eu me sentia encardido. E eu ia no banheiro, lavava minhas mãos, lavava o meu rosto e parecia que nada que eu fizesse ia me deixar tão limpo como aquele lugar. E aí eu entendi esse grande choque de classes. Eu, na condição de um morador da favela, entrar na casa de um advogado da classe média e perceber como o acesso aos bens de consumo me diferenciava dele. E isso foi também um start para eu perceber que alguma coisa estava errada no curso que estava sendo traçado para a minha vida. Né? Mas, voltando à questão do vestibular, entrei no cursinho e percebi que boa parte das matérias que estavam ali nunca haviam sido me apresentadas. Boa parte do que era falado eu nunca tinha ouvido. E aí eu entrei em parafuso, né? Que eu pensei, poxa, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou revisar aquilo que eu não aprendi? Química, principalmente. Química. Aí você teve que começar do zero. Praticamente começar do zero. Praticamente começar do zero e eu não saía do cursinho. Não saía do cursinho, pegava R$ 5 para passar a semana, né? E almoçava no Bom Prato, esse do governo estadual. Então era R$ 1 por dia. Aí se eu usasse R$ 1 para comer um doce à tarde, faltava um almoço. E aí tinha que estar na correria lá, conversar com meu pai e tal. Só fazer um parênteses aqui para quem não conhece. O Bom Prato é um programa, né? Não fazendo política, né? A gente tá em Claro, época claro. de política agora, mas assim, é um programa do governo que aqui em São Paulo, em vários pontos daqui de São Paulo, em várias regiões, tem esse Bom Prato, que você almoça por apenas R$ 1. Então, é uma comida balanceada, uma comida até boa. Boa. Eu já comi lá. Legal. Então, só para você entender que a realidade do Flávio, só fazendo uma conexão com a história que você falou, que você foi na casa desse advogado, e é uma coisa que você mesmo sentiu o peso da diferença de você sair da favela e da classe média alta, né? Ali até mesmo das pessoas acima da classe média alta. Uhum. É muito pesado quando você fala, né, que você se sentia encardido. Você ia lavar suas mãos, você lavava o seu rosto, mas você não se sentia, vamos dizer aqui, limpo o suficiente para sentar naquele sofá. Exatamente. Né? E aí, essa história, para quem está assistindo, que está na mesma realidade que o Flávio estava há anos atrás e chegou aonde ele chegou, que ele vai contar como que ele está hoje e como que ele fez para chegar até aqui, é bom que você se inspire nessa história, né? E ele, enfim, trouxe dois pontos que se outras pessoas vivessem o que ele viveu, ia desistir de tudo, né? Que é esse choque de realidade, né? Eu nunca vou ter um sofá daquele, eu nunca vou conseguir chegar nesse patamar. E aí você chega no cursinho, você nunca tinha visto aquela matéria. Isso faz com que você comece do zero, né? Isso faz com que você novamente tenha um choque de realidade, né? Você pensando que se você tivesse em uma escola particular, você teria condições e já teria aprendido aquela matéria. Você apenas iria reforçar o seu estudo para que você pudesse prestar um vestibular. Mas não, você não tinha tido aquela matéria e aí você teve que começar do zero e aí você aí
pode continuar aí, só pra gente não misturar, Não, mas sim. dois pontos que eu precisava falar, Legal. que é algo que alguém possa estar vivendo, que nunca ter visto tipo, determinada matéria e desistir no meio do caminho, né? Sim. Ou aquela pessoa que muitas vezes não tem o que comer, mas só que por vezes eu acho que já deve ter acontecido contigo lá atrás, mas você foi seguindo e foi batalhando, e aí pode continuar a sua explanação aí. Obrigado. Belíssima intervenção. Mas só para seguir a ordem aqui cronológica, uma coisa que foi importante para mim nesse momento foi enxergar outras possibilidades que não o vestibular da FUVEST. Porque quando eu comparava o meu nível de conhecimento com o nível de conhecimento das pessoas que faziam cursinho comigo, eu já via que FUVEST para mim não ia dar. Foi aí que surgiu o ProUni. O ProUni, ele não tá numa briga de nivelamento com a FUVEST ou não. Não é esse o intuito, né? O intuito do ProUni é muito mais social, né? Do que questões de medida de capacidade intelectual, de conhecimento, né? Coisa nesse sentido. Mas ele surgiu com uma esperança, porque quando eu percebi que eu ia levar muito tempo, lá, sei lá, 3, 4 anos para acompanhar o nível da FUVEST, porque eu não tinha passado por experiências durante o colégio, eu entendi a importância desses programas sociais, né? Porque esses programas sociais, de certa forma, eles medem o nosso conhecimento muito mais adequado à nossa condição social. É Exato. como se fosse uma medida não só quantitativa, mas qualitativa no critério social, né? E essa foi minha porta de entrada, né? Que eu falo sem vergonha nenhuma, que eu vi nisso a oportunidade de vencer a FUVEST e conseguir entrar na universidade sem ter que pagar lá meus R$ 1.500 por mês, com uma coisa que estava totalmente fora de cogitação. Então, se eu não conseguia estar no nível de um aluno da FUVEST, eu ia ter que ser humilde o suficiente para recorrer a uma medida afirmativa, que seria uma cota social, né? Sim. Que é o ProUni, porque se não fosse por isso eu não estaria aqui. E foi difícil. Eu me sentia desmerecido, soava como algum demérito os meus colegas terem condições de recorrerem à FUVEST e eu recorrer ao ProUni. Eu ouvi de uma moça, ela queria medicina, né? Ela falava assim, eu nunca vou prostar o ProUni. ProUni é pra gente burra. Ela falava pra mim no cursinho. Nossa. Que infeliz da parte dela, né? ProUni é pra gente burra, eu vou pela FUVEST, etc, etc. E tudo isso me deixava um pouco angustiado. Mas eu não conseguia, né? Na minha visão, hoje eu entendo que eu até poderia ter esticado mais um ano e tentado a FUVEST, né? Mas na minha época, né, com todo o meu esforço, entrando no cursinho de manhã, saindo de noite, ainda assim a FUVEST era uma coisa, né? Aí eu fui pela prova do Enem, fui bem na prova do Enem, me esmerei, me dediquei, fui um dos últimos a sair da classe, da sala, né? Foi 2 dias de prova, negócio maçante, mas valeu a pena, que eu tirei uma nota que deu para brigar. Na última lista, eu saí como o último nome da última lista do ProUni, mas consegui minha bolsa. O importante é entrar, entendeu? Importante é Importante é entrar. entrar, exato. Consegui minha bolsa de estudos no Mackenzie, tudo bem, vamos lá, vamos estudar. Detalhe, como eu entrei na última lista e o último nome da última lista do ProUni, eu entrei quase na metade do primeiro trimestre. Entrei bem com 1 mês e meio, quase 2 meses de atraso, né, nas aulas. Então, só que eu já tinha começado. Eu já tinha começado a faculdade na São Judas. A Universidade São Judas Tadeu. Consegui um desconto lá de 40%. Consegui um emprego. E eu lembro que nesse emprego, no estágio, eu ganhava algo assim em torno de R$ 600, menos o salário mínimo, que era estágio, né? Eu não sei, acho que na época podia estágio menos salário mínimo, acho que hoje nem pode.
Em alguns lugares pode ter, algumas hipóteses pode até 4 horas, etc. Não lembro bem as regras, mas era menos de um salário mínimo. Ganhava esses R$ 600, pouco menos de R$ 600, 590 alguma coisa. Quase todo ia para pagar a faculdade. Tudo para pagar a faculdade. Tudo para pagar a faculdade. E o meu pai, suando a camisa, completava. Só que isso resvalava em outras circunstâncias, né? Porque eu tenho outros 2 irmãos que despendiam lá também, né, seus, alguma parcela da economia do meu pai. Então o que acontecia? Eu muitas vezes estava sem condução para ir para a faculdade. Trabalhava na Paulista e estudava na São Judas, fica ali na Vital Brasil. Eu descia andando. Descia andando a Rebouças inteirinha, isso coisa de um mês. Que é longe, para quem não É sabe. muito longe. Chegava na faculdade com os pés inchados. Meus pés não aguentavam ficar dentro do sapato. Aí eu tinha que tirar o sapato e ficar com os pés esticados ali no chão frio da faculdade para dar uma relaxada para a aula. Às vezes o cansaço era tanto, tamanho, né, que eu dormia na primeira aula, né? E hoje as pessoas veem alguém dormindo na aula, né, pode pensar preguiçoso, pode pensar não gosta de estudar, mas tem que avaliar o contexto, porque na época não tinha linha amarela do metrô, não tinham algumas estações que tem hoje. Então, para eu estar na Paulista, morando no Capão Redondo, eu tinha que sair de casa, por exemplo, para entrar às 9, né, como eu efetivamente entrava, eu tinha que sair de casa coisa de 6 horas, 6h30. Demorava muito, né? Tinha que fazer baldeações impossíveis, umas coisas de louco, né? Tinha que acordar bem cedo e chegava de tarde, meia-noite e pouca em casa. Então era um cansaço muito grande. Dormia na primeira aula que eu não aguentava o cansaço. Aí veio a bolsa do ProUni, só que eu entrei na sala já no meio do primeiro trimestre, então as pessoas já sabiam que eu era prounista, né? Porque eu entrei atrasado e todo mundo sabia que era questão da lista, não sei o que e tal. Bom, até aí tudo bem, né? Mas tinha um negro, fora eu na minha sala, né? Uma sala de umas 30 e poucas pessoas, tinha mais um negro e eu, né? Na universidade inteira, acho que na faculdade de Direito inteira, ali pelo meu turno, que a gente olhava assim de vista, acho que mais uns 2, né? E uma imensidão de gente branca. Mas tudo bem, poxa, vamos encarar. Mas aí melhorou um pouquinho, porque eu já não pagava a faculdade, né? Já tinha a bolsa, então já dava para utilizar para as coisinhas de casa e para minha manutenção, E agora etc. você já não precisava mais andar a pé, né? Porque aí você já sobrava dinheiro para Para condução. Para condução. Exatamente. E aí já foi melhorando um pouquinho. Só que aí surgiram outros desafios. Como eu disse, tinha uma lacuna muito grande no quesito educacional, no que diz respeito ao conteúdo que eu recebi e ao pré-vestibular. E aí no cursinho, eu fiz um cursinho bem dedicado, né? Pegava todas as aulas, todos os reforços, não deixava passar nada, né? Usava todos os livros, cadernos, me dediquei bastante ao cursinho. E isso me permitiu uma boa nota no Enem. Eu cheguei a fazer a FUVEST e a minha nota foi boa na FUVEST para a USP, né? Para o Largo São Francisco. A nota foi 52, se eu não me engano. Mas a nota de corte do meu ano foi 63. Mais um ano eu conseguia. Mas ali é questão de um ano, aí saiu minha bolsa do ProUni, vambora. Bora pro Mackenzie, né? E economia de um ano aí é bastante tempo, Bastante né? tempo, um ano faz diferença. E só para me adiantar, né, para não tomar muito o seu tempo do pessoal que tá assistindo, chegou o grande choque da universidade, porque as pessoas que eu me relacionava, eles viviam outro mundo. Viviam um mundo totalmente diferente do meu. Isso foi um choque grande. Que a classe média alta, né, ali, né? Talvez classe média, vamos colocar aqui, né? Vamos por baixa, média e alta. Ele é classe média alta para gente já rica mesmo, né? Exatamente. E aí foi um choque também de realidade ali. Bastante grande. Eu me excluía muitas vezes de algumas situações por me sentir deslocado ali, né? Nunca me senti inferior, nunca. Mas me sentia deslocado, né? Quando você está no ambiente, você não sabe bem como se comportar naquele ambiente.